tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Então, a intolerância religiosa ela tem duas fontes básicas de origem. A primeira delas é, de fato, o desconhecimento. Isto é, a pessoa, porque ela desconhece, ela supõe que o outro seja estranho, equivocado e até inferior àquele tipo de percepção que ela tem. Portanto, a ignorância é uma das fontes. Mas há uma segunda fonte, que é a crença exclusiva na sua própria forma de pensar e achar que aquilo que está fora do que eu penso não tem validade alguma e que eu nem preciso conhecer aquilo que o outro pensa. No mundo, vivem cerca de 7 bilhões de pessoas, com culturas e religiões diferentes. O que é religião para você? Na verdade, religião nada mais é do que um grupo de pessoas com uma mesma doutrina, ligadas de alguma forma a uma fé, a uma esperança, buscando um sentido para a vida. Entre os meses de janeiro e setembro de 2016, foram registradas aproximadamente 300 denúncias de casos de intolerância religiosa no Disque 100. Houve um aumento de 105% em comparação ao ano de 2015. Por que aumentou? Não a intolerância religiosa, ela não aumentou, o que aumentou foi a denúncia sobre a intolerância religiosa. Segundo, aumentou o número de legislações que protegem a liberdade religiosa. E o nosso país, porque ele nos últimos 50 anos, ele se ampliou em termos de formações educacionais, ferramentas democráticas, imprensa livre, cidades maiores. Isso significa que a liberdade religiosa ganhou um terreno muito mais amplo. Por exemplo, há 50 anos, na cidade em que eu nasci, que é Londrina, no norte do Paraná, era uma cidade, quando eu era criança, de 50 mil habitantes. Ou a pessoa era católica, ou ela nem negócio fazia. Se ela fosse um comerciante que não praticasse a religião da maioria, não adiantava, as pessoas não iriam à loja dela, ela teria que ser vista, o comerciante, o político, ele tinha que ser visto na igreja. Se ele não fosse visto na igreja junto com outros, ele seria discriminado. À medida que o país vai ganhando uma população mais extensa, que a liberdade de culto vai ficando mais aberta, embora a gente ainda tenha a hegemonia no campo religioso no Brasil, a dominação ainda da grande maioria, de 70%, é do mundo cristão católico, ainda assim, esta forma de convivência não é mais obrigatória como já o foi. Há 50 anos uma pessoa era constrangida a seguir a religião da maioria. Hoje ela pode, inclusive, dizer que não tem religião, ou dizer que tem. Nesse sentido, o país foi se tornando mais laico. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é aquele no qual o poder público decide, por lei, que ele não pode nem favorecer e nem prejudicar o exercício de qualquer religião. Ainda assim, nós não temos isso como algo que seja extenso, como direitos. Portanto, primeiro, não é que a gente tem um aumento da intolerância religiosa, nós temos um aumento da recusa à intolerância e, por isso, uma denúncia maior. Segundo, há sim hoje outros canais para que a intolerância religiosa venha à tona com uma força que ela não tinha antes. Você conhece o Disque 100? O Disque Direitos Humanos, ou mais conhecido como Disque 100, trata-se de um canal de comunicação voltado para a proteção e preservação dos nossos direitos humanos. No início, tinha como foco apenas para crianças e adolescentes que sofriam violência sexual. Porém, em 2011, passou a ser mais abrangente, atendendo também casos de intolerância religiosa que são crescentes a cada dia. Nesta hora, o Brasil tem ainda, claro, algumas coisas que não são tão adequadas. Nossa nota de real tem uma inscrição religiosa. Um país laico não deveria ter isso, especialmente porque a religião não deveria se mesclar com essa questão direta financeira. Mas se você pegar uma nota de real, confira. Lá está escrito
Deus seja louvado. Foi no governo Sarney que isso foi introduzido dentro, né, do nosso dinheiro. Mas não é só aqui. Na nota de dólar está escrito In God we trust. Né, nós confiamos em Deus. Em tese, haveria uma incompatibilidade entre a religião e esse mundo do dinheiro. Né? Mas ele ali aparece. Por outro lado, o Brasil, por exemplo, tem muitos feriados de natureza religiosa exclusivamente de origem católica. Faz parte da tradição, mas a tradição não pode ser exclusiva. Né? Uma nação laica, ela tem necessidade até de respeitar a história, né? Não ser excludente, mas lembrar que não pode haver exclusividade, né, para um único campo religioso. Por isso, a intolerância religiosa, ela é resultante, sim, de tolice, né, portanto, de uma ignorância direta, e ela também o é por uma crença extremamente perigosa e fanática, que é achar que é só o que eu penso que tem validade. Aliás, a palavra fanático tem a ver com religião, porque fanos, em latim, é o nome que se dava a quem frequentava algum templo. Vale nisso também a palavra fã. A intolerância religiosa, ela precisa ser conduzida na sua forma de enfrentamento, de um lado, pelo convencimento, isto é, educar as pessoas para que não o façam, mas por outro lado, pela repressão, isto é, não aceitar que seja feito quando é feito. Preconceito é quando a gente acha que sabe uma coisa, mas não sabe. Preconceito é quando achamos que conhecemos uma coisa, mas não conhecemos. Preconceito é uma ideia pré-concebida, aquilo que você concebe sem antes ter ido a fundo, para conhecer de fato as coisas como elas são, e não como você acha que elas são. Então, acabar com o preconceito é eu me interessar pelo outro realmente da melhor forma, como eu deveria me interessar por mim. Se eu amar o próximo como a eu mesmo, acabaria o preconceito. O único problema é que não sabemos amar a nós mesmos. Então, amar o próximo não é possível. Se aprendermos isso, a olhar para o próximo, começaremos a ter um pouco mais de amor. E ao invés de achar que o outro é aquilo que está na minha sombra ou na minha vaidade, eu começo a enxergar o outro um pouco do que ele é de fato, não como eu acho que ele deve ser. O preconceito é uma maneira muito primitiva de lidar com a diferença. É como se ainda precisássemos, de alguma forma, criarmos grupos oponentes a outros grupos diferentes. Lá atrás, nos primórdios, isso era necessário para a sobrevivência. Hoje não é necessário para nada. Pelo contrário, o mundo é feito de diferenças. Se você também observar, nunca houve um ato hostil de nenhum membro da nossa religião contra qualquer outra religião. Embora secularmente sendo desrespeitado, sendo perseguido, tendo as nossas crianças sendo apedrejadas, os nossos velhinhos sendo apedrejados, nossos meninos sendo discriminados na escola, mesmo assim nós sempre pedimos o diálogo. A intolerância religiosa sempre matou, continua matando e impondo sofrimento. Todas as pessoas muito preconceituosas têm uma característica em comum: o medo. Na verdade, um profundo medo de que aquilo em que acreditam, aquilo que os valores que permeiam sua vida se desapareçam, se diluam. Elas veem a pessoa diferente como uma ameaça. A experiência do sagrado é uma experiência muito profunda, muito sincera, tem a ver com o sentido da vida. Então, quando você é limitado, quando você é violentado simplesmente por exercer a sua fé, é o seu íntimo que está sendo violentado, é a sua verdade mais profunda que está sendo impedida. Todos os cristãos, todas as cristãs são discípulos e discípulos de alguém que sofreu com ódio a intolerância, a tortura e a violência. Portanto, não tem como usar o nome de Jesus para perseguir alguém. Não tem como usar o nome de Jesus para promover o ódio. Jesus foi vítima do ódio. Usar o nome dele para praticar o ódio é um absurdo, é uma grande contradição. Isso lança luzes diferentes sobre o meu crer, né? E quando eu vou para a minha dimensão de fé, que é toda a dinâmica existencial daquilo que eu creio, transformada em atitude, em conduta no meu dia a dia, eu vi que nós não somos diferentes. Enquanto crença, sim, mas enquanto homens de fé, não. Porque carnal tem uma fé muito natural na vida,
no conhecimento, na arte. Sim. E isso nos aproximou muito, porque eu tenho para mim que o ser religioso não é garantia de nada, né? O importante é você ter caráter, você ser um homem comprometido com a vida, com tudo aquilo que pode tornar a vida melhor. E nesse homem encontrei tudo isso, então eu fiquei muito confortável. A fé, ela me traz um autoconhecimento. A fé em Deus, ela já me levou em muitos momentos, muitos caminhos a me conhecer melhor. Sem dúvida. Eu acredito que o processo religioso, quando bem vivido, ele nos conduz a nós. E não há uma outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano. Então a primeira fé que eu experimento na vida é a fé natural. É a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai, é o saber me amado pelas pessoas que me cercam, que me dão um sustento emocional. A partir disso, eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo. Eu não paro nas minhas realidades. Você, quando faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você. Com certeza. Ao que as palavras não seguram, ao que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural, eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque aquilo que refere a mim e que me joga para fora, depois me devolve. Eu sempre compreendo assim, acompanhando o processo religioso das pessoas, eu vejo que quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade, que é um sopro interior que lhe faz ter fé na vida, acreditar, de você vencer com mais facilidade os processos tortuosos da existência. Então, ali que a fé faz diferença. E o brasileiro é um povo de fé? Porque a gente não é, claro, a gente fez um povo fala na Avenida Paulista, não é um número expressivo, mas eu tenho essa impressão que o brasileiro é um povo de fé. Você anda muito mais pelo Brasil do que eu. Eu viajo pelo Brasil, trabalho o tempo todo com discurso religioso, muito embora faça um esforço de que esse discurso religioso seja humano o tempo todo, eu não consigo conceber um Deus que não fale a minha língua. Eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma num sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Então, às vezes, eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida. Dentro, né? Que não transforma a vida. São as famosas bancadas que se dizem cristãs no Congresso Nacional, Sim. que estão atreladas ao processo de corrupção. São aquelas relações humanas no dia a dia de pessoas que se dizem católicas ou que se dizem evangélicas e que, de condutas abomináveis, Sim. São aquelas pessoas que ainda trabalham na lida com seus funcionários de maneira desonesta, de maneira cruel e se dizem religiosas. Então, essa religiosidade que às vezes nós encontramos, ela não significa Eu diria que muitas espiritualidade. vezes andamos encontrando. Ela não significa espiritualidade. Estado laico significa o que nos une entre mim e você. O elo é a cidadania brasileira, porque a fé será uma expressão muito variada. Então, você é uma cidadã brasileira, como eu sou um cidadão, com direito a passaporte, direito de ir e vir, direitos assegurados pela Constituição. Então, isso é fundamental para eu existir na sociedade contemporânea, porque toda vez que o Estado se associa com a religião, o resultado é uma teocracia autoritária, é uma Perigosa. invasiva Perigosa, e muito né? Porque perigosa. quem está ensinando, né? E perigosa a religião. Quem mais sofre dano é o pensamento religioso. A religião cresce. No caso do Brasil, a Igreja Católica se expandiu muito a partir do momento que ela deixou de ser oficial em 1889, com a lei de 1890 e a Constituição de 1891. Então, a Igreja se expandiu quando ela deixou de ser oficial. A religião sofre muito com essa tentativa oficial ou oficiosa de ser imposta. A religião cresce quando é permitida a cada um se expressar dentro da maneira como concebe a Deus ou não concebe a Deus. Eu queria ouvir você falando sobre esse Estado laico, que você ficou concordando o tempo todo com o Leandro. Gente, os fãs de Raul vão Eu matar, acho tô que brincando. o Estado, ele tem a obrigação de exigir que as pessoas sejam cidadãs. Ele não pode exigir que elas sejam religiosas. Porque exigir religião é naturalmente contraditório com a proposta. Quando eu
se eu sou um líder estadista e eu estou à frente dessa responsabilidade, eu preciso gerar cidadania enquanto um chefe de Estado. Agora, se eu, como religioso, compreendo que todos os valores que me fazem ser religioso me ajudam a ser um bom cidadão, não tem nenhum problema. Mas eu não posso fazer uma imposição àqueles que não creem como eu. Então, eu particularmente defendo que nós precisamos ter uma distinção das funções. Eu gostaria muito que os cristãos fossem sempre bons cidadãos e ajudassem a ser o Estado ser cada vez mais justo, mais coerente, mais correto, mas nem sempre acontece. Não é uma garantia. E como o Karnal já salientava, é muito perigoso quando você coloca esse fanatismo religioso tomando decisões para pessoas que não são religiosas. Ser pastor tem menos a ver com autoridade, título, status ou privilégio. Ser pastor tem a ver com uma função de cuidado, aconselhamento, acompanhar as pessoas, servir, dar testemunho do evangelho. Então é menos status e autoridade e mais vocação de serviço e caminhar com gente, cuidar de gente. É basicamente isso. E é tudo compatível, quer dizer, porque assim, o teólogo, o cientista político, o cientista social é compatível. Sim. O ator é compatível com o pastor? Não tenha dúvida. Existe uma imagem assim hegemônica do pastor como aquela figura distante, do púlpito. Eu não vejo dessa forma. Acho que existem formas diferentes de ser pastor. E é interessante porque dentro do teatro e do cinema eu me especializo na arte do palhaço. E o palhaço é um arquétipo da brincadeira, do lúdico, da reinvenção do mundo, da infância. E eu acho que isso de alguma maneira se aproxima com a função do pastor, que é de resgatar o sentido mais singelo, divertido e bonito da experiência humana. Então, para mim, tudo isso é ao mesmo tempo. Sou tudo isso em todo lugar. Não é um armário que você abre uma gaveta e escolhe qual parte de mim aparece. A gente anda meio traumatizado com o pastor. Eu né? também. Ah, você também? Que profundamente. Bom. É, porque a gente quer dizer, a gente fica dizendo que o Estado é laico. Sim. Né? Aí o primeiro pastor que se elege, pelo menos que eu tenha conhecimento, num cargo executivo, não com a promessa de cuidar das pessoas, Sim. não tem cuidado delas. Perfeito. Né? Então a gente fica assustado, assim. Você acha que isso atrapalha a sua missão ou a sua... Com certeza. Existe um referencial evangélico hoje, especialmente por conta da bancada evangélica em Brasília e de figuras que estão na televisão, que é um referencial muito ruim, de desrespeito ao Estado laico, de ataque aos direitos das mulheres e LGBTs, de desprezo à pauta indígena e do movimento negro. Então é um grupo que usa o desrespeito às igrejas de matriz africana. Sim, total. Então é um grupo que tem um projeto as religiões de matriz africana. É um grupo que tem um projeto de poder anti-laico, antidemocrático, autoritário, avesso à diversidade. Mas não é esse o evangelho que eu creio, não é essa a referência pastoral que eu tenho. A minha referência, por exemplo, é Martin Luther King, ou no campo católico, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Irmã Dorothy, que é aquele cristianismo do povo, popular, que celebra a diferença, que respeita a diversidade. Nossa função como discípulos de Jesus, na minha humilde concepção, é proclamar a justiça, que significa superar a desigualdade econômica. Proclamar a paz, que na minha opinião é filha da justiça. Paz não é fruto de arma, de guerra, de intervenções militares. Paz é fruto de justiça, né? E cuidar da dignidade humana. Mas não aquele cuidado da tutela, né? O cuidado que tem a ver com vida digna para todo mundo. É pão, é moradia, cultura, lazer, esporte, a natureza. Então acho que a função dos discípulos de Jesus é dar esses sinais na sociedade, entendeu? De vida digna e plena para todo mundo. E como é que você usa dar esses sinais? Porque assim, a gente imagina que teria um templo, uma igreja, um espaço, Sim. onde você pregaria todo domingo, ou pregaria toda segunda, quarta e sexta, enfim. Sim. Como é que você leva a palavra? Tem uma expressão do São Francisco de Assis, uma referência para mim que é linda. Ele diz: pregue o evangelho o tempo inteiro, se necessário use palavras. Porque a pregação está muito mais do que numa proclamação verbal.
Eu acho que... Você acha que está nos atos, no comportamento? Testemunho cotidiano. Antes de serem chamados de cristãos, o povo que seguiu Jesus foi chamado de povo do caminho. Por que caminho? Porque eles não estavam fixos no templo. Você podia encontrar essa galera onde? No açougue, na padaria, na praça, na rua. Então, para mim, é menos templo, pregação, projeto de expansão de uma igreja. Não se trata disso. Se trata de, na família, na praça, no shopping, no cinema, em qualquer lugar, a gente ter atitudes que tenham a ver com amor ao próximo, com respeito à dignidade humana, com compaixão com aquele que sofre. Então tem menos a ver com uma catequização, uma expansão da minha igreja. Não, acho que tem a ver com onde a gente estiver promover vida. Oração de São Francisco, onde houver ódio que eu leve amor. Onde houver vingança, que eu leve perdão. Onde tiver dúvida, que eu leve a fé na vida. Acho que é por aí que o evangelho se faz. Você olha para a realidade e não vê um traço para você ficar otimista. Mas ainda assim, e a despeito disso, você segue. Então, a esperança é uma exigência ética. Ainda que tudo esteja dando errado, para viver e sobreviver, eu preciso acreditar que um dia vai dar tudo certo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, ou como um símbolo, um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios, e toda a ciência, toda a sabedoria, e tenha todos os entendimentos, se eu não tiver amor para me entregar, para me dedicar, para perdoar, para acolher, nada aproveitará. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Ainda que eu tenha a atitude de pegar todos os meus bens e doá-los aos pobres e até entregar em martírio, em nome da honradez e da minha macheza de dizer eu não abro mão das minhas convicções e da ortodoxia da minha fé. Mas se eu fizer isso tudo sem ser por causa de amor, nada disso construirá coisa alguma em mim. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se jacta, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se alegra com nenhuma forma de injustiça, o amor não sabe dizer bem feito. O amor apenas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, não tem medo de sofrer. Tudo crê, dá chance positiva às possibilidades humanas sempre. Tudo espera o bem, espera o melhor. O amor não sabe torcer pelo que não é bom. E o amor tudo suporta. Porque o amor jamais acaba. Ele muda de formas, ele muda de modos, mudando a relação, muda o tipo de amor, mas a gente não desama. Você pode um dia ter amado alguém conjugalmente e aquela relação se inviabilizou como conjugalidade. Mas você se ama, nunca vai desamar aquela pessoa.
Há muitas formas de amar, mas o amor não sabe se reverter de si mesmo. Agora nós vemos como espelho, mas naquele dia nós veremos face a face. E então, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Havendo profecias, desaparecerão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora a fé vai passar um dia, porque hoje eu creio, porque eu não vejo. No dia que eu vir, não precisarei mais crer. A esperança que eu tenho passará, porque eu espero, porque aguardo. Quando o que eu aguardo se materializar, eu não precisarei mais de esperança. Mas o amor jamais desaparecerá.